Hello, everybody. It is June the 21st, 2025. Olá a todos. Hoje é 21 de junho de 2025, sábado aqui no Japão. Enquanto falamos agora, já se passou mais de uma semana desde o ataque surpresa mortal de Israel ao Irã na última sexta-feira. O que estamos vendo atualmente é que estamos no meio de uma densa névoa de guerra e muita desinformação, na verdade, em todas as esferas, desde a mídia tradicional até a mídia alternativa. Podemos perceber como essa batalha midiática e a disputa de narrativas sobre o que está acontecendo alimentam diretamente o processo político. No momento, enquanto falamos, os Estados Unidos ainda não tomaram a decisão de intervir diretamente, militarmente. Então, gostaria de usar este episódio para analisar com vocês essas diferentes narrativas, o que elas estão fazendo e como essa desinformação está alimentando atualmente um clima de histeria de guerra. Uma histeria de guerra que também vimos em 2003. Mas há mais paralelos a serem feitos e mais coisas a dizer. But there are more parallels to make and more things to say. So first of all, when I speak about Primeiramente, quando falo que os Estados Unidos ainda não estão envolvidos, quero dizer que ainda não estão utilizando seus próprios recursos militares para voar e começar a bombardear o Irã. Claro, os Estados Unidos já estão envolvidos. Uma quantidade enorme de bombas, armamentos, aviões e outros equipamentos fabricados nos Estados Unidos estão sendo usados por Israel. E, obviamente, a inteligência dos Estados Unidos está envolvida e sendo repassada para Israel sobre o Irã. Os atores dos Estados Unidos, quero dizer, o próprio Estado americano, estão, é claro, profundamente envolvidos, mas atualmente quem está à frente para implementar essa ação militar é Israel. Naturalmente, os Estados Unidos e os países europeus estão apoiando isso com sua retórica e também através da mídia. Já vimos isso em outros episódios, mas até agora as pessoas estão esperando, porque é isso que Israel gostaria de fazer. Israel gostaria de envolver diretamente os Estados Unidos nesse empreendimento. Estamos vendo isso de forma bastante clara aqui. Houve, no The Times, o jornal britânico, recentemente, ou talvez hoje, um artigo escrito pelo proeminente historiador britânico Niall Ferguson e pelo israelense procurado por crimes de guerra Yoav Gallant, ex-ministro da Defesa de Israel, argumentando que Israel já fez a maior parte do trabalho e agora Trump pode finalizá-lo. Apenas exibiu-se por destruir o último local de enriquecimento nuclear do Irã. Isso é realmente importante. Quero dizer, além do fato de que isso foi escrito por um criminoso de guerra procurado, o que realmente importa é que neste exato momento, enquanto falamos, boa parte do Estado israelense e da mídia estão empurrando essa narrativa goela abaixo, de que tudo o que eles precisam é de uma pequena, intervenção dos Estados Unidos para entregar essa bomba. Certo, essa bomba perfuradora de bunkers. E, sempre que você quiser ser alimentado com gráficos estúpidos para vender a guerra, ou para vender crimes de guerra, você recorre ao The New York Times, certo? O The New York Times é especialista nisso. O The New York Times foi o jornal que nos deu esses gráficos, certo? Que mostravam como, acho que era o Hospital Al-Shifa, em Gaza, havia uma enorme rede de bunkers subterrâneos, e eles fizeram um gráfico 3D para mostrar, a rede de bunkers, e porque Israel não teve escolha a não ser atacar o hospital, e como isso não seria um crime de guerra. Claro, quero dizer, uma vez que Al-Shifa, ou seja, qual for o hospital, posso estar enganado sobre o hospital, mas seja qual for, uma vez que foi completamente bombardeado, e o exército e a mídia israelenses estavam lá, não havia nenhum bunker para ser encontrado. Não havia rede subterrânea. Era uma mentira descarada. O New York Times está fazendo isso de novo. Eles nos mostram esses gráficos bonitinhos para que possamos entender o que precisa acontecer. A narrativa atual diz que precisamos desses bombardeiros furtivos B-2 que podem lançar uma dessas bombas destruidoras de bunkers GBU-57. Precisamos da bomba penetradora, que pode ir realmente fundo. Aqui está outro gráfico bonitinho, certo?
porque sabemos que essas instalações estão bem dentro de uma montanha ou em uma colina. E aqui você sabe, são necessárias cerca de 2 dessas bombas penetradoras para alcançar isso, certo? Se 2 delas atingirem o mesmo ponto, ainda que o The New York Times e outros digam que é bastante difícil de conseguir, mas se atingirem o mesmo ponto, elas vão fundo o suficiente, e então, boom, tudo se acaba, e o programa nuclear é eliminado de uma vez por todas. Agora, há muitos comentaristas, incluindo, claro, Daniel Davis, que fez um programa maravilhoso com Ted Postel, para explicar exatamente como, mesmo do ponto de vista técnico, isso é uma estupidez, certo? E como seria difícil realizar isso, além de todas as incógnitas, porque na verdade não se sabe quão profunda essa estrutura realmente é, ou como ela foi construída. E tudo isso é altamente especulativo. Então, o que realmente está acontecendo aqui é que recebemos essa narrativa de que seria uma operação limitada. É um assunto limitado. Tudo o que é necessário é só isso, certo? São bombas grandes. Sim, bombas grandes. E ok, é uma escalada, mas é limitada. Então isso está sendo trabalhado, não está sendo dito abertamente, mas está sendo inserido na mente das pessoas para que elas entendam que não é algo tão grave assim. No entanto, o que todo mundo deixa de fora é que, claro, se uma missão dessas fosse realizada pelos Estados Unidos, isso naturalmente e imediatamente desencadearia uma retaliação por parte do Irã. Porque o Irã já disse, se vocês, americanos, nos atacarem, nós vamos atacar vocês. E temos dezenas e dezenas de alvos potenciais. Deixe-me mostrar isso para vocês. Acho que esqueci de preparar. Aqui está. Só para sua informação geral, a presença militar dos Estados Unidos, este é um gráfico da Bloomberg, mostra quantos militares americanos há na região para serem atingidos. Quero dizer, o Irã poderia atingir militares americanos no Iraque ou no Kuwait imediatamente. Há muitos porta-aviões, há muitos navios agora no Golfo Pérsico, certo? E quero dizer, não faltam alvos potenciais por aqui. O que acontece é que sempre que alguém diz que o Irã é esse império do mal, e como ousam fabricar armas quando ninguém os ameaça, e aí você olha para tudo isso, você simplesmente pensa, é preciso realmente ser cego para não ver toda a ameaça que os Estados Unidos e Israel estão tentando projetar contra o Irã. Então não faltam alvos em potencial. Além disso, é provavelmente exatamente nisso que esses belicistas estão apostando. Porque assim que algum pessoal dos Estados Unidos for alvo, uma guerra maior e mais ampla necessariamente teria que começar, certo? Os Estados Unidos então alegariam, ok, agora fomos atacados e somos a vítima, mesmo tendo ido lá tentar destruir esses locais iranianos. Mas é exatamente esse tipo de escalada que essas pessoas aqui estão prevendo. Agora, além disso, é claro, nos vendem a ideia de que Donald Trump, que estamos atualmente nesse período de espera por uma decisão. E devo dizer, muitos de nós, também analistas muito brilhantes, quero dizer, Alexander Mercouris e outros, esperavam que esse movimento em direção a uma intervenção dos Estados já teria começado por volta de segunda ou terça-feira dessa semana, porque foi quando toda essa retórica realmente atingiu um ponto crítico. E quando vimos, pela primeira vez, um comportamento um tanto errático também de Donald Trump, que ficou realmente irritado quando foi pressionado sobre a avaliação de que o Irã estava prestes a desenvolver armas nucleares. Porque você se lembra, toda essa história aqui depende da ideia de que o Irã quer desenvolver armas nucleares, que tudo o que Israel está fazendo é tentar, preventivamente, eliminar a ameaça nuclear do Irã, certo? To take out the nuclear threat from Iran, right? That's the entire story at the moment. Essa é toda a história até o momento. Então, na semana passada, Trump foi pressionado fortemente, enquanto estava no Air Force One, a caminho de volta para os Estados Unidos, pela mídia americana, que estava citando Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, em março deste ano. E ela é, claro, uma defensora de longa data contra guerras estrangeiras, mesmo tendo servido nas Forças Armadas. Não me lembro em qual ramo ela serviu. Acho que foi no Exército. Ela foi na Marinha? Esqueci. Não, acho que foi no Exército.
Was she in the Navy? I forgot. No, I think she was in the army. And then, of course, she became a senator. She became a politician. E então, claro, ela se tornou senadora, virou política e foi uma das vozes mais fortes no Partido Democrata contra intervenções estrangeiras, a ponto de até deixar os democratas e depois se juntar à equipe de Trump, quando ele, durante sua campanha, tinha uma retórica muito forte contra guerras no exterior. E sempre pareceu que ele confia bastante nela. Agora, ela foi muito criticada. Ela então fez isso. Ela fez esse anúncio no Senado, em março, onde apresentou um relatório de inteligência sobre ameaças à segurança. E ao apresentá-lo, ela disse que não havia indícios, por parte dos serviços de inteligência, de que o Irã estivesse construindo uma bomba. E ela ficou sob... Essa avaliação dela colocou Trump sob pressão. E em resposta, agora obviamente, ela ficou sob forte pressão, muita pressão. Porque ontem, infelizmente, Tulsi Gabbard voltou atrás. Ela tweetou isso, uma postagem infeliz. Deixe-me ler para você. A mídia desonesta está intencionalmente tirando meu depoimento do contexto e espalhando notícias falsas como forma de criar divisão. Os Estados Unidos têm informações de que o Irã está em um ponto em que pode produzir uma arma nuclear em semanas ou meses, se decidirem finalizar a montagem. O presidente Trump deixou claro que isso não pode acontecer, e eu concordo. Meu depoimento completo abaixo. Então ela voltou atrás. Ela está voltando atrás na avaliação de que o Irã ainda está longe de desenvolver uma bomba, de que o Irã não está trabalhando em uma bomba nuclear. E então ela publica um vídeo de 1 minuto de seu segundo depoimento, que na verdade é exatamente o depoimento que as pessoas têm compartilhado no Twitter, no qual ela realmente diz: não temos nenhuma indicação. E ela não diz nada em contrário no que ela mesma publicou sobre si. E, caso você queira saber qual é toda a avaliação, quero dizer, o bom dos Estados Unidos é que esse tipo de coisa é totalmente aberto. Você pode simplesmente ir lá e procurar. Chama-se Avaliação Anual de Ameaças da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos. Mesmo com essas capas muito bonitas, esverdeadas, sempre me surpreendo com o quanto investem para fazer esses relatórios chatos parecerem sofisticados. Então este é o relatório de março. Foi isso que ela apresentou. E tudo o que você precisa fazer é ir até a página 26. Onde está a página 26? Porque é aqui que começa a avaliação sobre o Irã. Aqui está a página 26, onde eles falam sobre o Irã e suas ADM, ou seja, armas de destruição em massa. E é exatamente isso que ela estava lendo. Ou bem, o que ela estava lendo era uma versão condensada disso aqui. Continuamos avaliando que o Irã não está construindo uma arma nuclear e que Khamenei não reautorizou o programa de armas nucleares que ele suspendeu em 2003, embora provavelmente tenha havido pressão sobre ele para fazê-lo. E o relatório sabe, este relatório é muito, quero dizer, muito direto e muito realista. No último ano, segundo o texto, houve uma erosão de um tabu de décadas sobre discutir armas nucleares em público, o que encorajou defensores dessas armas dentro do aparato de tomada de decisões do Irã. Khamenei continua sendo o decisor final sobre o programa nuclear iraniano, incluindo qualquer decisão de desenvolver armas nucleares. É também por isso que algumas pessoas avaliam que os Estados Unidos e Trump recuaram da ideia de assassinar Khamenei. Porque você sabe, Khamenei, no momento, ao que parece, ainda é fortemente contra essas armas nucleares por razões clericais, já que ele afirma que são armas que Deus não quer que as pessoas possuam. Só preciso repetir isso para as pessoas que também acham que esses teocratas são todos loucos. Então, este é o relatório. Ele está aqui. E esse relatório não diz, como ela está alegando, que temos informações de inteligência indicando que o Irã está a apenas semanas ou meses de distância. Se esse fosse o caso, então neste relatório, eles estariam escondendo essa informação do público. O que levantaria a questão, é claro. Essas pessoas simplesmente mentem para o Senado e assim por diante, certo? O que provavelmente fazem, obviamente.
Mas, novamente, isso cria esse problema agora. Mas só mostra esse caso nos mostra o quanto mesmo dentro dos Estados Unidos, nos círculos mais altos, há uma pressão intensa se formando. E essa pressão não vem necessariamente de um lado ou de uma força só. Quero dizer, a pressão da mídia sobre Trump para que ele se pronunciasse sobre a avaliação anterior dela foi, na verdade, bastante grande. E o fato de ele ter ficado irritado e bravo com esses comentários também nos mostra que, até agora, parece que uma decisão direta ainda não foi tomada. Embora, é claro, também se avalie que tudo isso pode ser uma estratégia, certo? Então, neste momento, os Estados Unidos estão dizendo: Donald Trump disse que vai tomar uma decisão nas próximas 2 semanas sobre entrar ou não. E claro, tomar essa decisão significa decidir entrar. Isso está bem entendido. Agora, há muitas pessoas que dizem, inclusive online neste momento, que isso pode ser apenas mais uma dessas táticas para deixar o Irã complacente por causa da astúcia do último ataque, certo? E Alexander Mercouris apontou isso, e isso é importante. É realmente interessante que os israelenses estavam se gabando do ataque surpresa, de como conseguiram surpreender o Irã, certo? Depois os americanos disseram: sim, nós ajudamos nisso. Estão muito a ajudar no ataque surpresa. E o Irã também diz: surpresa. Não foi para isso. É como o iceberg se foi uma surpresa. Caught us off guard. It was a sneak attack, and the fact that all 3 of them agree that it is a sneak attack. E o fato de que todos os 3 concordam que foi um ataque surpresa, quando na verdade muita gente na época dizia que o Irã estava sob ameaça direta, certo? Um ataque poderia acontecer em breve, o que pode mostrar que o Irã está usando isso como desculpa para justificar porque tantas de suas defesas aéreas foram destruídas e que estava obviamente mal preparado, ou que esses ataques tiveram bastante sucesso. Embora agora, é claro, o Irã esteja revidando contra Israel de forma significativa. Mas esse primeiro ataque realmente funcionou muito bem. Mas agora essa narrativa está aí, certo? De que ataques surpresa são algo que os Estados Unidos apoiam. O que então levanta a questão: por que alguém acreditaria que isso é verdade? E Seymour Hersh, apenas 2 dias atrás, o grande jornalista norte-americano, previu que seria neste fim de semana que os Estados Unidos lançariam seu ataque surpresa, claro, sem anúncio, para garantir o elemento surpresa. E que toda essa conversa aqui sobre adiar a decisão é apenas parte de uma nova artimanha para basicamente enganar o Irã novamente. Agora, eu não acho que o Irã, ou na verdade qualquer um, ainda acredite que isso seja um forte indício de que nenhum ataque está por vir. Quero dizer, pode ser exatamente o contrário, que esse ataque é iminente. E o que também estamos vendo, e acho esse evento fascinante, é como estamos sendo manipulados nas redes sociais com essa outra ideia. Então, primeira ideia, tudo o que precisamos fazer é eliminar as armas nucleares, certo? As armas nucleares são o problema, assim como a infraestrutura nuclear. E precisamos de um ataque cirúrgico. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia que está sendo trabalhada é que o Ocidente, os Estados Unidos e Israel, precisam ajudar o povo iraniano. Esse também é um truque muito antigo dos belicistas. Separar a liderança da população e depois afirmar que estamos lutando pelo povo. Eles fizeram isso de forma extrema na guerra do Iraque, a ponto de até mesmo George Bush Jr. realmente começar a acreditar nessa propaganda. Bush Jr. actually started believing this propaganda when he went to Iraq and there was no E quando ele foi ao Iraque e não houve aplausos para ele ficou realmente perplexo. Por que as pessoas não estão felizes por termos libertado elas, certo? Eles apresentaram isso como uma libertação. E isso está acontecendo de novo. Só que desta vez também está acontecendo no Twitter, na twittosfera, nas redes sociais. Então estou muito surpreso. Preciso dizer que no meu próprio feed do Twitter, recebo muitos desses posts no momento. Muitas contas que afirmam ser, você sabe, iranianos, obviamente com a foto de uma jovem de hijab. E o post diz: os caças israelenses são a única coisa que nos protege, a nação iraniana. Se o regime não cair, ele começará a nos massacrar.
If the regime doesn't fall, it will begin slaughtering us. So this post pretends to be a post. Então essa postagem finge ser de uma mulher iraniana, citando outros iranianos dizendo: precisamos dos israelenses. Os israelenses estão bombardeando o Irã, mas estão bombardeando o regime e nos protegendo. A postagem também diz: essas são as frases mais repetidas entre os iranianos agora. O mundo precisa acordar e apoiar corajosamente os iranianos e Israel. E então, filho do leão, o leão ascendente. Esse é o nome da operação, certo? E uma bandeira de Israel. Quero dizer, isso é obviamente propaganda. Meu melhor palpite é que isso vem diretamente de Israel e que são bots que publicam esse tipo de coisa em grande quantidade. Eu simplesmente... Isso é totalmente inimaginável. Além disso, a maneira como é apresentado e formulado, e como os israelenses simplesmente não conseguem resistir a colocar sua própria maldita bandeira em cada postagem, porque é assim que eles são apegados. Mesmo quando fingem ser iranianos, ainda sentem a necessidade de colocar sua bandeirinha ali, certo? E isso mostra o quão delirantes eles são. Mas sabe, eu não sei com quantas pessoas isso realmente funciona, porque esse é o outro discurso que está sendo construído, que os próprios iranianos querem ser libertos das correntes dos mulás, do ayatollah, e serem libertos dessa opressão, certo? E que os próprios iranianos estariam basicamente implorando para que os americanos finalmente bombardeiem o regime. Tudo isso, vamos pular essa parte. Deixe-me destacar que se você quer uma avaliação real, deve antes de tudo tentar conversar com alguns iranianos, especialmente pessoas que você sabe que são críticas ao regime iraniano. Meus contatos diretos e amigos que não gostam do regime me disseram todos, e continuam dizendo agora, que isso está, na verdade, unindo ainda mais a comunidade deles, porque está provando que a retórica da Guarda Revolucionária está correta. As guardas revolucionárias, Khomeini e outros, vêm dizendo há décadas que precisamos nos preparar para sermos atacados. Eles vão nos atacar, nossa nação será atacada. Get ready to be attacked. They will attack us. Our nation will be attacked. So we need to get ready and we need to build a resilient. Então precisamos nos preparar e construir um país resiliente. Neste momento, essas pessoas, e não são só os persas, aliás, meu amigo não é de ascendência persa, ele pertence a uma das minorias, também se sentem iranianos, certo? Eles são iranianos e entendem que seu estado está sob ataque e agora preferem se unir. Isso é algo que está acontecendo. E se você for ler esse artigo aqui, eu recomendo, está muito bem escrito e é uma boa análise. E sabe, também, use bastante o bom senso. Foi escrito por essa pesquisadora aqui, Narges Bashogli. Vou tentar trazê-la para o meu canal. Se ela quiser participar online, eu vou entrar em contato com ela. Atualmente, ela é professora associada na Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins. Ela escreveu vários livros sobre o Irã e também sobre o impacto das sanções e outros temas relacionados. Ela escreveu um artigo muito bem estruturado aqui. Vou colocar o link na descrição. Está na revista Time. Uma parte importante diz que os analistas americanos frequentemente subestimam a força do Estado iraniano, que é estruturado para sobreviver. É exatamente isso que acontece o tempo todo. E as pessoas que comparam o Irã com o Iraque não entendem do que estão falando. O Iraque era muito menos organizado e muito mais jovem do que a nação iraniana e o sistema iraniano. E ela explica, por exemplo, isso é importante saber, que militarmente o Irã é construído sobre uma arquitetura dupla. Primeiro você tem o Artesh, as forças armadas regulares, com cerca de 420 mil homens, distribuídos entre as forças terrestres, navais, aéreas e de defesa antiaérea. Então você tem o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o IRGC, que é uma força militar de elite, movida por ideologia, com aproximadamente 190 mil integrantes, entre as divisões terrestre, naval e aérea. Essas são apenas as duas principais forças militares, certo? E elas podem operar de forma independente uma da outra. Esse é justamente o objetivo de existirem duas.
E além delas, existe uma vasta rede paramilitar, com centenas de milhares de membros infiltrados em todos os cantos da sociedade iraniana, nas ruas, nos bairros, nas escolas e nas mesquitas. Então parte disso é um sistema estatal militarizado, certo? It's militarized state system, right? You have the state that penetrates really deep. Você tem um Estado que penetra profundamente na sociedade. Então, apesar da campanha extensa e bastante bem-sucedida de assassinatos de Israel, visando altos comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, o núcleo desse grupo não foi esvaziado, mas sim fortalecido. Uma geração mais jovem de comandantes, mais rígidos ideologicamente, surgiu, e muitas pessoas têm apontado isso. Tudo o que esses ataques de decapitação fazem é trazer ao poder uma geração mais jovem, provavelmente mais adaptável e talvez mais astuta. Quero dizer, isso não é um espetáculo de um homem só, e não é uma estrutura frágil. Você tem uma pirâmide propriamente dita, e a pirâmide possui todas essas estruturas e mecanismos para trazer novas pessoas, educá-las, colocá-las em conformidade, e então elas irão trabalhar e eventualmente assumir o controle dessas instituições. Porque é uma instituição inteira. Não são apenas alguns combatentes vagamente associados, de forma alguma. Ela também destaca que campanhas de bombardeio poderiam destruir significativamente a infraestrutura militar e civil no Irã. Mas, para substituir o regime iraniano, o presidente Trump teria que estar preparado para lutar não apenas contra um exército regular, mas contra um sistema com décadas de experiência em guerra assimétrica. Isso é algo que atualmente está sendo sistematicamente excluído do discurso em outros meios de comunicação tradicionais. Embora, devo dizer, vou voltar atrás, me desculpe, porque isso está na revista Time. Quero dizer, a revista Time definitivamente conta como mídia tradicional, então retiro o que disse. Essa é, obviamente, uma discussão em andamento, mas na minha percepção, ela é ofuscada pelas manchetes, certo? Apenas o que estamos realmente discutindo aqui. Ela também diz que a guerra com o Iraque deixou marcas no Irã, e houve uma longa guerra de 10 anos, uma guerra de 10 anos entre o Iraque e o Irã, e que essa foi uma experiência que ainda reverbera hoje. No entanto, isso ensinou ao país que a sobrevivência não exige paridade, mas resistência. Nas décadas seguintes, o Estado iraniano se reorganizou não para a paz, mas para o cerco. Sua doutrina militar não foi construída para a conquista, mas para a resistência. Essa é uma observação muito boa, certo? E é isso que você enfrenta quando defende o uso dessas bombas anti-bunker, não é? Você está defendendo o início de uma guerra que arrastaria uma nação que vem se preparando para um conflito em seu próprio território há décadas. O artigo também fala sobre a probabilidade de que esse ataque e o que vier a seguir, na verdade acelere, ou até mesmo leve, a uma decisão de construir uma bomba. Novamente, se os Estados Unidos tentassem ou conseguissem matar Khamenei, que é quem impede a fabricação de uma bomba, a próxima pessoa a assumir poderia imediatamente retirar a fatwa e simplesmente ordenar que suas forças reiniciassem o programa, apesar do bombardeio. Assim, haveria então vontade política para realmente fazê-lo? E se os Estados Unidos não fossem totalmente bem-sucedidos em bombardear essa instalação, eles poderiam até mesmo manter grande parte da capacidade de fazê-lo relativamente rápido. Portanto, o artigo termina de forma absolutamente lógica e correta, com a conclusão de que a ironia é que os mais fervorosos defensores da mudança de regime no Irã podem estar acelerando exatamente o programa nuclear que dizem temer. E novamente ressalto que não sei quem ela é ou quais são suas convicções políticas, mas ela não parece ser uma nacionalista alinhada ao regime. Isso não parece muito provável. Ela parece ser uma pessoa, uma iraniana, que está apenas tentando ser realista sobre a forma como conhece o Estado, como seu Estado realmente funciona e como esses diferentes mecanismos sociológicos interagem entre si.
grip into each other. This article, by the way, was sent to me by my Aliás, este artigo me foi enviado pelo meu contato iraniano, meu amigo. E é assim também que os iranianos estão tentando avaliar a situação, certo? Então, está muito longe desse tipo de propaganda israelense. Mas isso só mostra o quanto essa guerra também é travada em nossas mentes, não é? Que Israel parece sentir a necessidade de nos fazer propaganda com tudo que tem, mesmo que faça isso de forma desajeitada, sem entender que, bem, eu não sei. Talvez isso funcione com algumas pessoas. Talvez seja por isso que muita gente na Europa anda por aí dizendo: olha, os próprios iranianos querem ser libertados. Iranians themselves want to be liberated. I don't know. It strikes me as Eu não sei. Para mim isso me parece bizarro. E essas coisas estão aparecendo muito. Eu não sei. Agora elas estão aparecendo muito no meu feed. E normalmente no meu feed eu recebo umas 4 ou 5 mensagens de pessoas que eu sigo e que dizem coisas que considero inteligentes. Aí eu recebo 1 ou 2 a cada 5 ou 6 mensagens. Geralmente aparece um tweet, que é obviamente colocado ali pelo Twitter para me provocar um pouco e me deixar irritado. Mas agora eu recebo 4 ou 5 desses tipos de tweets, para cada tweet de alguém como Arnaud Bertrand ou outras pessoas razoáveis que analisam os assuntos mundiais de forma lógica. Então, toda a operação psicológica está em andamento, está rolando. E claro, também temos essa obsessão dos Estados Unidos de enquadrar tudo como esse grande confronto, certo? Entre as potências, e tudo é o está conosco ou contra nós. E outra manchete do New York Times diz que um ataque dos Estados Unidos ao Irã mostraria os limites do poder da China. A China, que depende do Irã para obter petróleo e para contrabalançar a influência americana, tem muito a perder com uma guerra mais ampla, mas não há muito que possa fazer a respeito. O que novamente é um artigo que enquadra tudo isso como parte do grande confronto, da forma como os europeus e os americanos estão vendo, certo? Eles veem tudo como, entre grandes centros de poder, e isso seria algo que, se bem sucedido, claro, enfraqueceria, não só eliminaria o Irã, como também enfraqueceria a China. Também nesse nível, no nível da China, a conexão da China com a guerra do Irã, vemos enormes quantidades de propaganda. Um exemplo foi identificado pelo meu amigo Arnaud Bertrand. Novamente, sigam ele no Twitter. Ele é absolutamente brilhante. Então, ontem ele apontou isso, uma matéria no UK Telegraph. Quero dizer, esse é um grande jornal tradicional no Reino Unido, certo? Ele até se orgulha disso. Este é o jornal aqui. Olhe para isso. Eles se orgulham. O site de notícias do ano do Reino Unido em 2024. E então publicam um artigo intitulado China envia aviões de transporte misteriosos para o Irã. Os planos de voo indicavam Luxemburgo como destino final, mas as aeronaves aparentemente nunca chegaram perto do espaço aéreo europeu. Espere um minuto. Nós rastreamos algo e então eles mostram a rota do voo. Decolou na China e pousou e simplesmente desapareceu em algum lugar sobre o Turcomenistão. Então deve ter ido para o Irã. Então, o que havia lá dentro? O que os chineses estão escondendo? Será que acabamos de pegá-los em flagrante, tentando apoiar o regime iraniano? Há transportes de armas em andamento? Nós, da mídia, você sabe, os guardiões da verdade, vamos descobrir. Isso é jornalismo investigativo. Arnaud Bertrand desconstrói isso de forma brilhante, dizendo como é absurdo construir um artigo inteiro de jornal apenas com base no fato de que um avião parou de mostrar sua localização no Flight Radar 24, porque ele levou menos de 1 minuto para realmente ir a outro local. Ele disse, é verdade. Se eu for ao Flight Radar 24, posso ver que esse avião, em algum lugar sobre o Turcomenistão, na verdade apenas o voo foi interrompido. Não recebemos mais nenhuma informação. Mas então, se ele acessar outro rastreador de voos, também pode ver que logo depois, o avião obviamente pousou em Ashgabat, no Turcomenistão, e depois continuou sua rota para Luxemburgo, o mesmo voo.
Então ele simplesmente continuou. Você só precisa acessar um rastreador de voos que realmente tenha todos os dados, não apenas dados parciais. E mais ainda, se você olhar para esse avião em particular, ele faz esse trajeto de ida e volta o tempo todo. E geralmente, provavelmente para em Ashgabat, para reabastecimento, ou por algum outro motivo. Ele apenas faz um pouso em Ashgabat. E essa é toda a explicação. A landing in Ashgabat, and that's the entire explanation. He beautifully says it took me literally 2 minutes to figure that out, but Ele diz lindamente: levei literalmente 2 minutos para perceber isso. Mas para os propagandistas, esse tipo de coisa superficial, desconhecida, como uma rota de voo, já é suficiente para construir um artigo inteiro e depois colocar isso no The Telegraph. E tudo isso, é claro, faz parte do ataque de propaganda. E este é o artigo dessa gênia, Sophia Yan. Acredito que ela provavelmente achou que tinha descoberto algo certo. E ela é essa brilhante jornalista investigativa, quando tudo isso não passa de uma grande matéria estúpida. E provavelmente, essas pessoas sentem bastante pressão para produzir algo. Sabe, para provar seu valor como jornalista, de alguma forma você precisa encontrar algo que se conecte com a crise atual. E ela simplesmente se joga na primeira informação ou desinformação que consegue encontrar. Totalmente idiota. Só idiota. Apenas estúpido. Apenas muito idiota. Esse é todo o espaço de informação no momento. Então, novamente, se você quer uma análise adequada, vá a lugares onde encontra artigos de verdade. Um deles, na verdade, é também o Russia Today. Os russos neste momento estão publicando muitas análises boas, muito úteis. Aqui, por exemplo, Ladislav Zemanek, pesquisador não residente do China CE Institute, escreveu um bom artigo sobre as relações entre China e Irã e faz uma avaliação adequada. E você pode reconhecer avaliações adequadas porque geralmente tentam levar em consideração vários pontos de vista e questões contraditórias. Ele diz, em uma parte, que nesta crise em desenvolvimento, a China deixou sua posição inconfundivelmente clara. China has made its position unmistakably clear. It backs Iran's stance and rejects any military. Ela apoia a posição do Irã e rejeita qualquer caminho militar para resolver a questão nuclear. Isso está alinhado com a postura diplomática de longa data de Pequim, que reconhece o direito do Irã à energia nuclear pacífica sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ao mesmo tempo em que se opõe firmemente a qualquer movimento em direção a armas nucleares, o que violaria as normas internacionais e iria contra a visão da China de um Oriente Médio livre de armas nucleares. Portanto, esta é uma análise muito boa, porque a China não está simplesmente ao lado do Irã ou contra o Irã. Não, os estados têm interesses diferentes quando se trata uns dos outros. E esse relacionamento sino-iraniano, como analisado por um russo, obviamente não vai até o fim. Quero dizer, a China tem interesse em apoiar o Irã. E esse interesse também se baseia no Irã ser um ator responsável e a China ser uma parte interessada responsável, certo? E não querer escalada em sua vizinhança ou em qualquer outro lugar, na verdade. Mas o artigo também aprofunda um pouco mais, dizendo que, apesar das sanções em vigor, a China continua sendo o principal parceiro comercial do Irã e o maior comprador de petróleo bruto, adquirindo até 9% das exportações iranianas. Isso também é muito importante de saber, certo? Então, a China também tem um interesse econômico em garantir que o Irã permaneça bem e estável. E que esse relacionamento, claro, do ponto de vista chinês, deve continuar. É por isso que a China tem sido tão enfática e chegou a dizer, também em uma ligação telefônica, que Wang Yi disse ao seu homólogo em Israel que eles não apoiam de forma alguma as ações israelenses e as condenam, tendo feito isso também no âmbito da ONU. Mas ainda assim, o apoio da China ao Irã não é ilimitado, diz o artigo. Se Teherã bloqueasse o Estreito de Hormuz, um ponto estratégico por onde passa mais de 25% do petróleo global e 1/3 dos embarques de GNL, os interesses econômicos da China seriam diretamente ameaçados. Da mesma forma, uma retirada do TNP colocaria em xeque o compromisso da China com o multilateralismo e a ordem jurídica internacional.
multilateralism and the international legal order. So there are also things that China wouldn't want to see from Iran. Então, também há coisas que a China não gostaria de ver vindas do Irã. E isso faz todo sentido. A China, obviamente, neste momento, também está tentando, de alguma forma, trabalhar com o Irã para que isso, com sorte, não se torne realidade. Acho que concordo totalmente. Pequim não tem nenhum apetite por confronto aberto, de forma alguma. É por isso que China e Rússia, ambas, estão tentando ajudar a diminuir a tensão na situação. Mas sabemos que Israel, é claro, e os Estados Unidos, pressionados por Israel, mas também baseados em crenças neoconservadoras muito antigas sobre, você sabe, domínio total no Oriente Médio, querem essa escalada. Existem facções, há um bom número de facções nos Estados Unidos que realmente impulsionam isso. E o motivo pelo qual ainda não temos essa guerra pode ser que Donald Trump esteja resistindo. Pode ser que ele esteja realmente resistindo, porque sabemos que ele resistiu antes. Ele já teve a chance de começar uma guerra com o Irã em 2019 e resistiu naquela época, ordenando que a Marinha recuasse por causa de um incidente em 2019, quando o Irã derrubou um drone dos Estados Unidos sobre o Estreito de Hormuz e sobre o espaço aéreo iraniano. Os Estados Unidos usaram isso como motivo para dizer: agora precisamos revidar, precisamos atacar a instalação que derrubou nosso drone. Segundo o próprio Donald Trump, foi ele quem disse: não vamos fazer isso. Isso mataria 60 pessoas. Não vamos fazer isso. Seria desproporcional. E essa é a principal razão pela qual eu tinha alguma esperança de que Trump realmente fosse sério ao não querer outra guerra no Oriente Médio. Mas estamos vendo que a pressão é enorme. E considerando como ele muda de opinião e adota a perspectiva de quem falou com ele por último, é claro que a decisão de realmente entrar em guerra pode já ter sido tomada. E na semana passada, realmente parecia que os Estados estavam a minutos de atacar. Mas a esperança seria que esse não fosse o caso. Claro, isso também pode ser apenas um desejo da minha parte. Mas vamos lembrar disso. Temos esse jogo de poder político acontecendo no momento nos Estados Unidos. E nossas mentes fazem parte desse jogo de poder e da influência sobre a população. Porque a população precisa ser, de alguma forma, pelo menos em certa medida, convencida. Vemos como os europeus estão parcialmente convencidos, especialmente os alemães. Os franceses, porém, Emmanuel Macron disse que não quer isso, e parece que na França há muito mais oposição. Na Alemanha, devo dizer, pelos feeds do Twitter alemão que acompanho, especialmente os do meio político, parece que eles estão totalmente alinhados. É também por isso que esse comentário recente e horrível do chanceler Merz, de que ele está feliz, orgulhoso de que Israel está fazendo o trabalho sujo que precisa ser feito, foi feito. Em toda essa situação, mais uma vez, quero destacar que neste momento de extrema insegurança, enquanto os bombardeios entre Irã e Israel continuam, e ambas as capitais estão em chamas, ainda existe um enorme perigo de que possamos ver um ataque de falsa bandeira, certo? E já mostrei esse tweet antes. Ray McGovern tweetou, nos alertou já faz quase uma semana, que o SS Nimitz é esperado, está se aproximando ou já está na região do Golfo Pérsico, e que este é um porta-aviões antigo. É um porta-aviões de 50 anos que está perto do fim de sua vida útil. E a verdadeira questão é, por que enviar uma embarcação tão antiga para o Oriente Médio? E ele está dizendo que estão sendo preparados para servir de isca, para serem afundados, mas não por Irã, provavelmente por Israel ou pelas próprias forças dos Estados Unidos. Quem sabe? Na verdade, já existe o precedente de Israel ter atacado a Marinha dos Estados Unidos e o USS Liberty também, há cerca de 50 anos. E esse ato absolutamente ultrajante foi então encoberto para, mais uma vez, pintar essa imagem dos israelenses como vítimas e de que os Estados Unidos precisam ajudar, quando, na verdade, sempre que é conveniente, eles também matam militares americanos quando isso favorece seus interesses. Então, neste momento, matar militares dos Estados Unidos
e culpar o Irã por isso, provavelmente, você sabe, empurraria os Estados para além do limite e para dentro dessa guerra. É por isso que muita gente está preocupada com isso. A ponto de... Quer dizer, olhe para isso, é só um porta-aviões velho, certo? A ponto de as pessoas estarem postando memes no Twitter, felizmente, para que ninguém possa dizer que não avisamos. Então, se algo assim acontecer, esse é o boato na internet, que o único propósito disso é, na verdade, servir como alvo para um ataque de falsa bandeira, porque o Irã seria completamente burro e estúpido, claro, se atacasse esses alvos por conta própria. Esses ativos, eles certamente não farão isso. Eles não fizeram isso durante toda a última semana. Novamente, o potencial para ataques iranianos contra ativos e membros do serviço dos Estados Unidos é enorme. Você nem precisa escolher uma dessas opções. Pode fazer qualquer outra coisa. Mas é claro, esses navios, esses porta-aviões, são navios. O que navios fazem? Quando você os atinge, eles afundam, especialmente quando você os atinge com um míssil hipersônico. Ray McGovern também destaca que uma dessas coisas custa 13 bilhões de dólares e coloca 5.000 marinheiros em risco. Muito, muito irresponsável. Simplesmente atitudes altamente irresponsáveis. Última coisa que quero destacar: a desonestidade da mídia neste momento. Novamente, quando se trata desses padrões duplos, de como qualquer tipo de ataque a Israel está sendo noticiado, quando está muito claro agora que o New York Times distribui a culpa, certo? Míssil iraniano atinge hospital no sul de Israel. Se você comparar isso, e as pessoas, felizmente no Twitter, fazem isso, você vê que elas comparam com declarações anteriores sobre como o New York Times noticiou quando hospitais em Gaza foram atingidos por Israel. Hospitais da cidade de Gaza estão presos em fogo cruzado mortal, revisitando a explosão no hospital de Gaza. Ataque ao hospital de Gaza destrói suprimentos da ONU, dizem autoridades palestinas. Muitos são mortos perto de um hospital em Gaza, disse o diretor, em um ataque que os israelenses dizem ter como alvo o Hamas. É uma cobertura muito diferente, não é? Isso faz parte da construção da narrativa. Não só a escolha das palavras, mas a forma como se enquadra a notícia, onde você atribui a culpa diretamente. Míssil do Irã atinge hospital, versus, meio que sabe, o hospital em Gaza simplesmente explodiu. É muito lamentável. Simplesmente pegou fogo. E claro, essa é a versão da mídia. Mas novamente precisamos prestar atenção em como essa manipulação está funcionando e com qual objetivo ela pretende nos influenciar. Para incutir, é claro, a ideia de que ir para a guerra é realmente importante. Então acredito que toda essa narrativa, esse pilar duplo, por um lado de que só queremos destruir um bunker, só isso, basta lançar uma ou duas bombas e pronto, vamos embora. Além da ideia de que os próprios iranianos estão nos pedindo ajuda, essa narrativa dupla serve apenas para incutir na população em geral a ideia de que a guerra não é apenas inevitável, mas que a guerra é boa, e que fazemos essa guerra para ajudar. Também acho que a decisão talvez ainda não tenha sido tomada. E acredito que a batalha de narrativas que estamos vendo acontecer é, na verdade, um forte indício disso. Talvez Donald Trump já tenha tomado a decisão e estejamos vendo uma distração, esse prazo de 2 semanas. Mas talvez ainda esteja realmente havendo uma disputa dentro dos círculos mais altos de tomada de decisão sobre qual é o melhor caminho a seguir. E sabemos que existe uma facção pró-guerra, e sabemos que há uma facção contra. Neste ponto, também quero acrescentar que muitas pessoas estão interpretando o tweet da Tulsi Gabbard de ontem, onde ela disse: não, temos provas. Não, o Irã está construindo uma bomba. Muitas pessoas estão chamando ela de traidora e dizendo: olha, você traiu tudo, e agora faz parte do que há de ruim e maligno neste sistema. Agora você está apoiando um ataque ao Irã. Embora eu ache que esse seja o efeito do que ela disse, isso também pode simplesmente indicar que ela não está disposta a deixar seu cargo. E para ser honesto, eu prefiro uma Tulsi Gabbard mentirosa dentro do sistema atual do que uma Tulsi Gabbard honesta fora dele.
considerando que ela é uma política, e que é uma política experiente que entende como o poder funciona, na minha interpretação, ela pode ter escolhido mentir contra o próprio conhecimento, publicamente, para o público. Além disso, talvez até de uma forma que seja entendida como ela mentindo para permanecer no círculo interno de Donald Trump, para não se retirar ou ser expulsa, a fim de alguma forma manter uma linha de comunicação aberta com Trump. Eu considero isso uma possibilidade. Então, embora seja de qualquer forma desonesto do ponto de vista da utilidade, ela ainda pode realmente querer tentar influenciar Trump de uma forma que o faça recuar desse limite e, portanto, permanecer, em vez de ser, você sabe, uma mártir da verdade. Uma mártir de tipo sair do governo e acenar bandeiras e acusações contra Trump, dizendo você é mau e assim por diante. Porque aí ela está fora e removida dessa cena e período. Por outro lado, mentir para o público em geral, pelo Twitter, para se reaproximar de Donald Trump, pode realmente ter uma utilidade política. Ela também pode simplesmente ser uma oportunista e tentar manter sua posição e ter outros motivos. Mas considerando a forma como ela costumava ser direta em suas avaliações, realista em suas análises e anti-guerra em sua postura, se tentarmos enquadrar o que ela acabou de fazer com esse tweet no contexto de suas ações anteriores, então eu pensaria que talvez seja possível que ela esteja apenas tentando permanecer dentro dos círculos, para, com sorte, evitar o pior. Ela costumava ser uma voz da razão quando se tratava de guerras estrangeiras, mas às vezes é preciso fazer concessões para continuar dentro dos círculos de poder. Mas, novamente, eu prefiro uma Tulsi Gabbard mentirosa dentro da administração do que uma honesta fora, desde que sua avaliação real não tenha mudado e sua real intenção de afastar Trump dessa loucura continue a mesma. Só saberemos quando tudo isso acabar. Talvez em anos, talvez em décadas, quando os arquivos forem abertos. Então, resumindo, a guerra de propaganda. A guerra pela sua percepção, pela minha percepção, pelo que estamos dizendo, pelo que estamos vendo e como interagimos, está a todo vapor, assim como a batalha no mais alto nível de poder, o processo de tomada de decisão. E enquanto tudo isso acontece, é claro, tanto Teherã quanto Tel Aviv estão em chamas. A troca de tiros continua. E enquanto tudo isso acontece, Israel ainda mata dezenas de palestinos por dia em Gaza. Executa-os a queima-roupa quando tentam conseguir comida e ainda os bombardeia. Quero dizer, ainda morrem até 100 pessoas por dia. Eu fiz uma entrevista com um professor palestino em Belém, na Cisjordânia, e é uma situação absolutamente horrível. O genocídio ainda está em andamento. Então, mesmo enquanto Tel Aviv está sendo bombardeada, os sionistas não estão parando o genocídio em Gaza. Eles não têm nada, mas ainda assim encontram tempo para realizar um genocídio, que, aliás, é semelhante ao que os nazistas fizeram. Eles continuaram o genocídio dos judeus basicamente até o fim. Essa é a mecânica infeliz disso. Uma vez que você tem um sistema de extermínio em massa em funcionamento, esse próprio sistema tem financiamento e recursos para continuar, mesmo enquanto o Estado está sob forte ataque militar. Certo? É esse o ponto em que estamos. Tempos tristes, mas ainda tenho esperança, e cruzo os dedos para que talvez a grande intervenção dos Estados Unidos não aconteça. Obrigado pela atenção. Thank you for your attention.